de novo falando sobre os primeiros habitantes da América, mas dessa vez aqueles que viviam no mundo animal. Né, prof? A gente também vive no mundo animal. É verdade, eu esqueci. Mas vamos falar dos animais não racionais, ok? Queridos, quando nós falamos em megafauna, olha o nome, mega. Já deve ter assistido, não sei se é do tempo de vocês, o tal do Power Rangers, que tem um Megazord, né? Mega tudo que é grande, gigante. E essa é uma das características dos animais pré-históricos, serem grandes. Todos? Não todos, mas muitos deles. Então, aqueles povos que eu falei para vocês, o povo da Luzia, o povo lá de Lagoa Santa, o povo de Umbu, tiveram que viver e conviver com esses bichinhos que eu vou mostrar para você. Veja se você gostaria de ter algum em casa, né? Começando então pelo Gliptodonte. Bom, o primeiro que eu vou conversar com vocês é sobre o Gliptodonte, também conhecido como tatu gigante. Muito provavelmente, os tatus que nós conhecemos hoje são parentes distantes do Gliptodonte. Esses seres eles eram bem grandes, mas muitos deles entraram em extinção depois que a Terra começou a ter transformações climáticas. Quando o clima da Terra não era mais aquele clima frio, começou a ficar um clima mais quente, muitos desses animais não conseguiam caçar, não conseguiam se alimentar, não conseguiam se reproduzir e não deixavam descendentes. Normalmente, os que sobreviviam eram aqueles que tinham menor porte. Esses sim foram deixando descendentes. Por quê? Pelo seguinte, como eles eram menores, era mais fácil de se alimentar e também de conseguir manter a sua geração seguinte. Esses muito grandes, os que eram grandes demais, foram deixando. O Gliptodonte, para você ter noção, era um animal difícil de se caçar devido à sua carapaça. Ele tinha lá a sua casca, era uma casca muito dura. Esse animal pesava cerca de 1 tonelada, ou seja, mais de 1000 quilos. Já pensou, querido? O tamanho da pata desse bicho? Ele não era um predador do ser humano porque ele era herbívoro, certo? Ele comia plantinha. Porém, se ele se assustasse, ele podia causar estragos. Para caçar um animal desse, você tinha que procurar as partes moles, como por exemplo, aqui embaixo do pescoço, ao lado. E aí sim, eles podiam se alimentar do animal. Eles não eram muito ágeis, então também, além de serem presas de grupos humanos, eram presas, por exemplo, de tigres dentes de sabre. A gente vai conversar daqui a pouquinho. Para você ter noção de como esse animal era grande, ele podia chegar a ter a carapaça dele podia servir como se fosse uma pequena casa para os seres humanos que viviam. Então muitas vezes eles morriam e ficava aquele casco enorme, podia servir de abrigo, porque os seres humanos da época eram menores. O próximo animal que a gente vai falar é aquele que deve estar na cabeça e na vida de muitos de vocês. É esse bichinho bonitinho aí, o bicho preguiça. Já ouviu falar de preguiça? É esse bichinho bonitinho que você vê aqui, bem no cantinho da tela, né? Só que esse bicho preguiça que a gente conhece, é mais ou menos desse tamanho, não é tão grande. Eu estou falando da preguiça gigante, não a tua, a pré-histórica, tá? A preguiça gigante, ela chegava a medir até 5 metros de altura. Você tem noção do que é isso? Não tem. Então é grande pra caramba, certo? Queridos, normalmente a tua casa vai ter um teto aí entre 2,5 metros e 3 metros de altura. A preguiça gigante, as bem grandes, podiam chegar aos 4,5 metros, 5 metros. Outra coisa, esses animais, eles podiam pesar até 4 toneladas. Eles não eram predadores dos seres humanos porque eles também se alimentavam de plantas, principalmente. Mas eles tinham garras que, caso eles se assustassem e quisessem se defender, te causariam um grande estrago. As garras de uma preguiça gigante podiam alcançar até 30 a 70 centímetros. Você já pensou a tua régua escolar? Pense no tamanho das unhas daquilo. E não são unhas simplesinhas, são garras, algo forte, aquilo ali machuca, né? Ele usava aquilo para poder tirar as folhas, tirar, né, as plantas com mais facilidade. Então, aquele bichinho preguiça, bonitinho que você conhece aí, para você ter uma noção
noção, querido, as garras desse animal mediam entre 30 a 70 centímetros. Sabe essa régua escolar que você tem em comum de 30 centímetros? Você já pensou isso aí atingindo o seu pescocinho? Era uma vez, né? Essas garras, elas eram grandes porque serviam para ele alcançar as folhas das árvores mais longas e também para ter força para conseguir tirá-los de lá. Então, essa preguiça bonitinha que você conhece aí, nada mais é do que um descendente daquela preguiçona. Há quem diga, nos tempos de quarentena, que essa preguiçona ressuscitou em si, né? Mas eu creio que não. Bom, um outro animal da época, esse sim, de dar medo, era o famoso tigre-dente de sabre. O tigre-dente de sabre, ele era temido. Ele tinha dentes, que as garras, os caninos, né? Eles podiam chegar a 28 centímetros. Quando ele fechava a boca, os dentes ficavam para fora, queridos. Você já pensou? 28 centímetros transpassa fácil o nosso pescoço. Fora as garras dele, que eram fortíssimas. Só que ele tinha patas curtas, então ele não conseguia correr rápido durante muito tempo. Diferente dos tigres de hoje, os felinos de hoje, que nós vemos que alcançam grandes velocidades em pouco tempo, tanto que tem muito carro veloz com o nome de felino, por exemplo, jaguar, né? Puma. Ele não, ele tinha uma pata relativamente pequena para o tamanho dele. Portanto, o que acontece? Ele precisava normalmente ficar de tocaia e atacar, dar um bote rápido. Ele podia pesar até entre 200 a 300 quilos e em 4 patas ele chegava a ter até 1,20 m de altura. Se ele subisse nas patas de trás, ele podia chegar a ter 1,80 m, 2 metros. Era um animal assustador, era um dos grandes caçadores daquela época. Queridos, vai por mim. Você não queria ter um animal desse perto de você. A força da mordida dele podia chegar a 1.300 newtons. É mais ou menos como se você tivesse sido atropelado. Então é algo muito potente. Era um animal que realmente inspirava medo. Além do tigre-dente de sabres, existe um animalzinho chamado macrauquenha. Não, eu não estou te enganando. Macrauquenha é o nome do bicho. Vai por mim. Esse animal só existiu aqui na América do Sul. Charles Darwin pesquisou e encontrou a macrauquenha. E ele chegou a dizer no livro dele, A Origem das Espécies, que esse foi o animal mais estranho que ele encontrou. Então pensa que bicho estranho. O cara passou a vida estudando animais para o cientista chegar a dizer, esse é o mais estranho. Então o que era a macrauquenha? Bom, o bichinho, como você pode perceber, era um pouquinho mais feio do que o nome, né? Não vai sair chamando os amiguinhos e o irmãozinho de macrauquenha, por favor, tá? Bom, a macrauquenha, ele tinha uma espécie de uma tromba, como se fosse um tamanduá, tá? Que ele usava para comer pequenos animais. Mas ele lembra o corpo de uma lhama com patas de cavalo. Você fala, Jesus, o que é isso? É uma macrauquenha. Bom, as macrauquenhas, queridos, elas podiam chegar aí a cerca de uns 3 metros de altura e 1 tonelada. Estudos mais recentes têm mostrado que esse animal provavelmente é ali da família dos cavalos, apesar de ter tantas características de outros animais, o que faz dele um ser tão ímpar e tão diferente dos demais. Apesar de que, na minha concepção, não seria o meu bichinho de estimação preferido. Então, chuchus, isso é um pouquinho sobre a megafauna para vocês. Espero que vocês tenham curtido e fui!